E aí guys, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Dessa vez aqui eu queria mostrar um pouquinho aqui do meu processo, mais um processo de transposição do roteiro para as páginas. Como que eu faço, como que eu imagino. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de como eu fiz nessa história especificamente, mas eu já dei uma aprimorada nesse aspecto e adicionei algumas coisas aí no meu processo que hoje em dia acho que estão menos cimentadas em relação a como eu fazia nesse início aqui, beleza? Então, para essa história especificamente, eu queria começar com uma narração, como se a personagem tivesse criando ali, né, lendo, né, algo sobre o mundo. E eu queria que o que tivesse sendo dito ali fosse quase como uma história, uma lenda, né? Que as pessoas foram passando durante os séculos ali. E talvez hoje em dia não fosse tão levado a sério assim, né? Não tivesse provas o suficiente de que aquilo fosse verdade. Então eu queria deixar no ar o que poderia ser de fato real e o que é aquela invenção, como de fato acontece no nosso mundo, né? Antigamente as pessoas contavam lendas dos deuses e tal. E o que de fato para aquelas pessoas, né, as futuras gerações, era verdade, poderia ser comprovado como uma verdade, e o que era só uma lenda mesmo e ficava mais no imaginário, no misticismo. Então, inicialmente eu queria que fosse algo assim. E como eu gosto de coisas que rimam e tal, eu tentei trazer um pouco essa vibe, até um pouco mais de como se fosse um poeminha. Então, a humanidade foi castigada, trancada em um mundo inóspito. Acho que talvez eu tiraria o inóspito hoje. Trancada em um mundo privado do calor. Vive a sina de um povo pecador. Então, à medida que você fosse lendo, eu esperava que esses trechos fossem indicando sobre o que a história trata, né? Longe de casa, em uma eterna guerra pelo lar, não podemos mais retornar, pois a palavra no firmamento ainda impera, até a luz ser envolta por trevas. E aí, esses trechos eles iam ser complementados ao longo da história, com mais informações, com desenvolvimento ali e tal. O olho divino então se manifesta, recai sobre o nobre carneiro. Aqui eu usei carneiro para lembrar cordeiro e ficar mais fácil a associação ali com Deus ou deuses. Vou buscar isso. Será o fim do longo cativeiro? Então, seguindo só o texto aqui nos quadradinhos, né, da narração, eu esperava que desse para se ter uma ideia básica, pelo menos assim, bem primordial, sobre o que a história se trata, sobre os pontos que vão ser, né, desenvolvidos aqui. Longo cativeiro, longe de casa, não podemos retornar, olho divino e tal. Eu acho que, para a época que eu fiz, foi honesto. Hoje em dia eu faria algumas coisas um pouco diferentes, talvez até um pouco mais rápido, mas eu tava com aquela ideia de algo mais cinematográfico. Como eu trabalhava com animação, eu ia nessa vibe, então eu dava o tempo que fosse necessário, né? Então talvez hoje em dia eu reduziria esse início aqui de 1, 2, 3, 4, são 8 páginas, não, são 12 páginas, para talvez 6, metade, acho que sim. Então, se a gente pegar aqui, né, o texto, temos aqui, eu fiz como se fosse um prefáciozinho, só que isso eu apresentaria depois, uma leitura futura, onde todo o texto fosse apresentado de uma vez, né, e fosse talvez mostrando que aquela história tem algumas coisas reais ou não, né. Então eu escrevi aqui só uma base, depois isso ia ser alterado, ou não também, mas conteria alguns ajustes. E a história ela começa mais ou menos no final da fala da história. Outra coisa também é que a minha ideia é que ela estivesse contando a história para as crianças dormirem, mas eu acho, como a ideia era que fosse uma lenda, né, que é contada de geração em gerações, não parecia algo tão de terror assim, né? Então ela tá contando a história para as crianças, aí aparece o moleque e eles têm
os diálogos ali. Ele fala, você tem certeza que essa história é pra criança e tal? Porque pra ele, algumas coisas ali são muito reais, né? Algumas coisas dessas histórias. Então a gente pega aqui. Ó, ela conta a história. Aí eu costumo descrever algumas coisas para depois trazer os diálogos, né? Então, ó, ideia. Ela conta a história e alguma criança a interrompe. Chata demais, ela tá viajando. Pui, que era o nome do menino, que é outra coisa que eu costumo fazer também. Pesquisar nomes no Google Tradutor. Eu pego lá uma língua que tem uma sonoridade legal, uma escrita interessante. Digito, sei lá, palavras comuns, como guerra. No caso que eu digitei criança, que eu lembro, e apareceu Puika. E aí eu falei, vou botar um personagem de Puika. Depois a história foi se desenvolvendo, eu fui mexendo nos nomes, deixando algo até um pouco mais nórdico lá, que eu tava tentando trazer aquela vibe. Então ele virou. E o Puika foi pra Aldrich, depois Eirik, algumas coisas assim. Então foi se mudando. Talvez eu até volte com esse nome como um apelido, algo assim. E apresentar uma visão de que ela está com as crianças pelo fato dos adultos estarem guerreando. Isso seria mostrado ao longo ali das primeiras páginas, né? Que ela está cuidando das crianças. E o moleque que interrompe ela é uma criança também, né? Apesar dele não gostar de ser tratado assim. E aqui eu queria propor uma paradinha onde eu tenho algumas ideias que talvez faça até um pouco mais sentido de serem alteradas em relação a esse recomeço, né? Esse início, essa volta, né, para essa história. Então, algumas coisas que eu queria mudar seria o personagem, o moleque. Ele queria estar contando a história para as crianças e ele tem uma visão muito particular sobre todo o mundo ali, né? E nesse caso inicialmente eu tinha pensado também em manter o ritmo ali do poeminha, né? Como se ele estivesse lendo um livro de fato, de histórias ou de livros dos antepassados, né? Que falavam as coisas meio em enigmas e tal. Só que eu acho que trazer um pouco mais trazer o texto para um pouco mais intimista para ele, assim, né? Tipo, ao mesmo tempo que é uma história, ele tem o ponto dele ali a ser acrescentado, né? Uma vivência, talvez, uma experiência. Então eu alteraria a mulher pelo menino nesse início. Então a narração seria dele e a gente começaria. A narração seria do personagemzinho aqui. Ele estaria lendo para as crianças estariam assustadas com o que ele está falando e não conseguindo dormir. Essa personagem chegaria e daria um esporro federal nele, porque ele tá falando merda, conversando merda. E, enfim, não tá fazendo o trabalho que ela pediu pra ele fazer direito, né? Então aqui eu desenvolvi alguns textos, ó. Inicialmente, como eu falei, uma batalha sem fim, contra a sombra e desespero. Essa é a vida de um grande rosa escarlate que espreita no escuro. Um manto negro que devora tudo. Aqui ficou muito nesse pacingzinho de poema, né? E eu falei, eu acho que eu quero fazer algo um pouquinho mais falado, assim, né? Como se ele estivesse contando e ao mesmo tempo se lembrando de algumas coisas, talvez. Ele não tá lendo ali de fato, né? E aí a minha ideia é fazer aqui no rascunho, né? Umas páginas pra gente ver como que eu faria aqui diferente e tal. Pelo menos esse início, só um rascunhozinho mais básico para vocês terem uma noção como que eu pego do texto do roteiro e transformo em páginas. Show? Então vamos lá. Então fechou. Rapaziada, aqui eu peguei aqui uma onomatopeia, chu. Eu faço isso no chat GPT, coloco a descrição da cena, o que tá rolando ali. E acabo
E o ChatGPT vai recomendando algumas coisas e às vezes pela própria estética da escrita ali, né, dos formatos, eu escolho uma onomatopeia ali, né? No caso aqui em katakana, é uma cena mais de ação ali, é uma fuga aqui, né? E para colocar os diálogos, eu tenho feito, dessa vez eu tenho feito o seguinte, né, mais recentemente. A gente pega aqui, ó, uma batalha sem fim, contra a sombra e desespero. Geralmente eu faço antes de criar a página aqui, né? A gente pode fazer assim, ó. Tá. Primeira página na esquerda. Vou colocar aqui. Clip Studio. Outra fonte do Clip Studio. É bonitinha. É uma batalha sem fim contra a sombra e o desespero. Essa é a vida de um grande guerreiro. Talvez um nobre guerreiro. Eu não sei se eu usaria nobre pelo fato deles... Pera aí. Tem que copiar essa merda aqui. Tá lá em cima, lá pra cima. Que porra. Aqui. Então geralmente eu coloco aqui o texto que eu quero que esteja na página como um todo. E aí eu venho colocando aqui os balões e definindo alguns tamanhos aqui e tal. Que às vezes até eu altero no final se eu achar que estiver muito pequeno ou muito grande. Antes de finalizar. Tá, por exemplo, uma batalha sem fim. Talvez eu jogasse aqui assim. Vou pegar aqui. Eu trago aqui. Caraca, meu irmão. Começou a bater um sol forte aqui, às vezes eu não tô enxergando porra nenhuma. Uma batalha sem fim. E aí a gente começa a entrar aqui até nas formas que são mais interessantes da disposição das letras mesmo aqui, né? Aqui eu não ligo ficar um pouquinho mais torto e tal. Até porque rascunho e depois eu vou ajustar. Uma batalha sem fim. Não sei se eu gostei. Uma batalha sem fim. Eu gosto às vezes de aumentar um pouco a fonte também. Eu acho que esse mais horizontal aqui fica melhor. Apesar de eles não recomendarem isso, é que o idioma japonês, se fosse traduzir para o japonês, não fica tão interessante, tão curtinho assim. Geralmente é mais vertical, né? Uma batalha sem fim contra a sombra e o desespero. Então, contra o notinho aqui. Contra sombras e pode ser ter desespero. Tá. Eu acho que eu jogaria pra cá. Eu às vezes também, se a palavra eu quero dar mais destaque, mais importância, coloco ela em negrito. Contra sombras. Não sei se eu gosto da sonoridade. Nota sem fim. Contra sombras. Contra a sombra, desespero. Contra a sombra e o desespero. É importante, eu acho, que ser a sombra. Depois vocês vão entender mais pra frente. Porra, a sombra é foda, né? Deixa eu diminuir um pouco também.
Contra a sombra e o desespero. E aí a gente vem aqui. Esta é a vida de um grande guerreiro. Isso. É a sina de um nobre guerreiro. A sina de um guerreiro. Esta é a sina de um guerreiro. É, talvez. Esta é a sina de um guerreiro. Talvez ele não exalte tanto assim a ser um guerreiro. É quase como se fosse uma maldição. É a sina. Acho que sina. Dá pra entender o que significa. Acho que a maioria das pessoas deve saber o que significa sina, né? Então essa é a sina de um guerreiro. Acho que para sonoridade precisaria ter mais um adjetivo aqui. Vamos. Para um guerreiro, um grande guerreiro, um nobre guerreiro. Precisa ter alguma coisa aqui. Essa é a sina de um grande guerreiro, nobre guerreiro. Eu posso ter trazido algo mais metafórico. Não, mas acho que como é o moleque que tá contando. Esta é a missão de todo guerreiro. Esta é a missão de todo guerreiro. Pode ser, esta é a sina também, não tem problema. De todo guerreiro, acho que não. Vamos deixar do nobre aqui, meu nobre, pra gente alterar. Então deixa a gente puxar aqui, ó. Essa é a vida de um grande guerreiro, essa é a sina. E aí, na hora que eu tô fazendo, eu vou alterando ali, até eu vou repetindo a frase em voz alta ali, né, as palavras e tal, e vendo o que encaixa melhor. Às vezes eu vou mudando e as coisas vão se alterando, né. Olhos escarlates que espreitam no escuro, monta negro que devora tudo. Só que aqui tá errado. Aqui eu tenho pegado o celular aqui, ó. Aqui a tudo. E aí talvez eu mude, devora tudo. E dependendo de como soar, se soar muito galhofa e tal. O lado dos caras que respeitam no escuro. A gente vai voltar aqui e vamos fazer a segunda parte aqui, né? Mas essa segunda página eu queria fazer algo muito parecido com o que eu fiz aqui, né? Obviamente ele tá no rascunho e tal, talvez eu até acabe trazendo mais esse ângulo também, que é um pouquinho mais complexo. E eliminar essa página da esquerda, que é o polo aqui do carneiro, tá? Como não vai ter essa fuga, não está acontecendo mais em cima do carneiro, né? Eu quis fazer essa segunda página para dar um impacto, uma página dupla para ter um impacto legal assim, pra você virar um contraste maneiro, uma sombra no fundo, né? E aí vamos trabalhar melhor isso, talvez ter trazendo algumas cores. Cara, tô na merda ainda. Talvez até trazendo algumas cores. E vamos aqui, como eu colocaria os textos aqui, né? Então, olhos escarlates que espreitam no escuro ou do escuro. Acho que do escuro fica legal também. E aí a ideia é que todo esse texto, guys, ele seja meio quase metafórico para as coisas que vão ser apresentadas na história, durante a história, né? Então nada que tá escrito aqui é à toa, né? Tudo tem um significado mesmo que oculta ali. Então vamos lá. Olhos
escarlate que espreitam no escuro. Quando fala olhos escarlates eu lembro do Kurapika do Hunter x Hunter. Então se a gente for pegar aqui, ó, olhos escarlate. E aí o escarlate também não é à toa, obviamente. Isso vai representar o visual de alguns personagens. Então, olhos escarlate que espreitam no escuro. Um manto negro que... E aí entra a parte da brincadeira. Ou eu vou manter a parte que eu acho interessante. Um manto negro. Que eu posso dividir para dar um pouquinho mais de impacto, talvez. Então aqui eu venho com um manto negro. De manter aquele lance que eu falei de rimar, né? Que a tudo devora. E aí ele é interrompido. Eu deixo umas reticências aqui. E aí eu espero que essa página seja o suficiente, e a reação dela aqui e tal, para que a pessoa queira virar para a próxima página, tá certo? Olhos escarlates que espreitam no escuro. Um manto negro que a tudo devora. Eu particularmente, que devora tudo, eu colocaria. Mas vamos deixar assim por enquanto. Na hora, depois ali, se eu achar que é válido ou não, eu acabo mudando. Então a gente volta aqui pro texto. Então, tudo devora. Devora a tudo. Vou deixar aqui. Não esqueci. E aí a personagem vem, mas o que você está fazendo agora? E aqui acho que não vou colocar ele falando o nome dela, tem que arrumar outro jeito. Ou eu vou apresentar ela com uma caixinha de texto ali, falando o nome da personagem diretamente, tipo como o Oda faz com One Piece. Várias obras fazem isso, né? Mas eu não sei se essa é a vibe que eu quero, né? Esse tipo de apresentação, ou se durante a conversa ele fala o nome dela e tal. Vamos ver. Ainda não decidi isso. Então, mas o que você está fazendo agora, o que você pediu. Olha pra elas, tadinhas. Isso lá é história pra dormir? Então dá isso aqui, não precisa, que ele não está lendo nada. Na mídia original ele estava com um livro na mão, né? Não deu. E vão. E durmam bem, talvez. Tá? Falar que essa não deve. Durmam logo, talvez. Mas e as sombras? Talvez não fosse um jeito que uma criança falasse, eu tô com medo. Mas a sombra não vai me pegar. Pegar algo nesse sentido. Tentando imaginar como uma criança falaria aqui. Não vai. Não. Não, aqui talvez não. Aqui ela não vai. Aqui ela não vai. Igual eu falei, eu tenho um grande problema que às vezes eu vou estendendo muito o texto e às vezes eu acabo me repetindo, né? Falando a mesma coisa. Então, às vezes poucas palavras já conseguem dar o significado. Às vezes eu consigo ser mais sucinto com poucas palavras do que... não, aqui elas não vão te pegar, tá? Mas essa é a parte importante, eu acho, de escrever tudo que tá ali na sua mente para depois, na hora de transpor, você acabar na página resumindo
e condensando melhor ali pra ficar um pouco mais coeso, mais enxuto e tal. Aí ela olha com cara de brava pra ele. Ah, o que foi agora? Eu pergunto, o que você tem? O que foi? Aqui em cima já tem agora. O que foi? E aí ele vai falar, é bom que já saibam logo o que vou ter que enfrentar. Pelo menos eu gostaria que tivessem me contado. Aqui, com esse texto eu quero que você tenha uma ideia do que possa existir no passado desse personagem. E que talvez o que ele esteja contando, né, ó, já sabe logo que eles vão ter que enfrentar, não seja tão historinha assim, né? Então eu quero deixar esse clima de dúvida no ar. Eles são só crianças. Isso não muda nada. Isso não muda nada. Pronto. Aí foreshadow para a vila com as crianças. Aqui, para eles não muda nada. Eu acho que pro futuro talvez fique melhor. Para eles não muda nada. Porque pode ficar dúbio aqui, né? Ele tá falando das crianças ou não? Acho que é boa. Então, mas o que você tá fazendo agora? O que você pediu? Então tá. Para a sequência, eu gostaria de fazer o seguinte. Pegar uma página assim. Eu manteria o que está acontecendo aqui na direita, que é essa aproximação, porque seria a sequência disso aqui. Então o monstro está vindo atrás, logo em seguida na virada eu venho com isso, barulho de árvores quebrando, ou de um vento muito forte, um tempo mais hostil ali de clima de frio e neve. E aí eu vou me aproximando da construção das cabanas e tal, que eu vou alterar um pouco o design também. E na página da esquerda eu viria com essa página da direita aqui, só que diferente, né? Quem estaria chamando a atenção da criança seria a personagem feminina. Então, vamos fazer. Onde é personagem, a gente volta pro texto aqui, bem rapidamente. Mas o que você está fazendo agora, né? Então, vou pegar aqui e dar uma mexidinha aqui, adicionar os balões do texto. Então, Ctrl J, sobe, só apaga aqui os balões, deixa a camada. Show. Tá, acho que você está fazendo. Essa frase talvez é interessante fazer aquele encaixe que tinha aqui, né? Então, aqui. Só que ela é uma frase, né? Não é narração, é um tipo de narração. Então, não sei se aqui é o melhor lugar. Talvez aqui. Um tipo de balão que eu sou péssimo para desenhar é esse balão de grito, né? Que tem as pontinhas assim. Eu detesto desenhar esse balão, acho ele muito feio. Então, eu tava fazendo bastante quando era uma cena que existia algum tipo de grito, alguma coisa assim. Ao invés de fazer isso, eu fazia balões mais pontiagudos e com a borda um pouco mais escura. Mas talvez não seja o caso. Talvez fique melhor para cenas mais impactantes. Gritos mais viscerais do que gritos mais
de discussão. Mas vamos deixar só assim por enquanto. Deixa eu pegar o texto aqui. Mas o que você está fazendo? Talvez o agora não seja necessário, mas aquele lance do o que você está fazendo agora, tipo, o que você está fazendo dessa vez, né, denota que o personagem faz coisas controversas corriqueiramente, né? Mas o que você está fazendo agora? Não sei se é o suficiente para fazer ser um bom. Como que é da fala? Mikuri? Não faço ideia. Eu não lembro o nome de termos e tal. Mas fazer você pular daqui pra cá, né? Não sei se é o suficiente. Mas. Vamos ver depois. E aí o personagem vai responder da seguinte maneira: o que você pediu? Só que eu acho que de um jeito um pouco mais descontraído. O que você me pediu? Ué. Tá, vou tentar aqui. Talvez eu jogue ele um pouco mais pra lá. Esse aqui. Eu jogo o texto aqui também. Tá aqui. Talvez aqui pode ter algo aqui em relação à fala da criança aqui, né? Que não tá ali no texto, mas eu não sei se eu uso o tia, né? Coisas como. Acho que foda-se, né? Por exemplo, tia ali, eu tô com medo. A criança está se queixando de algo, né? Acho que é um bom, que aqui eu já apresento o nome dela através da fala da criança, porque no diálogo entre os dois ele não vai falar o nome dela, né? Então vocês estão vendo que, tipo assim, algumas coisas acabam surgindo na hora da página mesmo. Você tá fazendo a página ali, pô, acho que se eu encaixasse isso aqui, fica legal, funciona e tal. Então tem feito nesse método, né? E tem funcionado recentemente. Apesar de eu ter me queixado aí em todos os vídeos de não estar conseguindo fazer algumas coisas, é mais no sentido de trazer aquilo que eu quero contar mesmo, não no sentido de tipo, não estou conseguindo fazer as páginas e os diálogos em si, mas é mais o cerne, né, da história. Aqui, como ele tá com medo, eu acho que pode ser até um pouquinho menor o texto e o balão mais tremido, não tão certinho. Talvez eu possa até dividir em dois Tia Leaf. Aqui eu dou destaque para ela como nome, né? E aqui eu tô com medo. Eu divido em duas frentes aqui, ó. Tia Leaf. A gente vem pra cá e olha pra elas, tadinhas. Isso lá é história pra dormir? Mostrando até um pouco mais o traço da personalidade dela, da personagem, que ela é mais empática, né? Ela tem um quesito de empatia. Geralmente eu coloco o texto aqui, mas eu vou deixar pra lá, pra gente agilizar aqui, ó. Olha pra elas. Tadinhas.
História de dormir. Não, isso não é história pra dormir pra criança. Isso é história pra criança? Aqui eu acho que vou ter que jogar aqui um pouco mais pra perto. Pelo seguinte fato. Eu tenho que fazer o balão saindo dela, né? Então ela tá com uma fala um pouco mais áspera e firme. Acho que se eu fizer um balão pontas mais... com arestas mais pontiagudas aqui. Eu fico puto quando o texto acaba ficando assim, cara. E aí é um drama ajustar. Porque às vezes fica feio pra cacete. Isso não é história pra criança. Fica meio esquisito, né? Eu gosto de deixar isso. E algumas palavras em português não tem jeito, cara. A gente tem que dividir, porque senão o balão fica muito horizontal. E aí acho que a estética fica um pouco estranha. Isso se você estiver seguindo mais a linha mangá ali, né? Para quadrinhos, para comics, eu acho que não. Aqui pelo contexto, eu acho que tipo, a pessoa vai ter que entender. Porque não dá pra puxar o balão de dentro da... até ela ali, vai ficar esquisito. Acho que pelo contexto dá pra sacar. E aí quando ela fala essa frase, essa história pra criança, o que a minha ideia aqui é que é comunicar, né? Que o que ele tá falando no começo é uma história, não é? Mas ao mesmo tempo os textos futuros vão colocar isso em xeque, né? Será que é mesmo? Tem algumas coisas que tem que ficar esperto. Eu acho que eu tinha ali. Acho que tem um drama aqui que é deixar o texto bonitinho aqui, meio apresentável, né? No balão também. Tá vendo? Acho que tá muito grande. Acho que seria um diálogo. O texto pode ser menor aqui. Não é algo tão relevante assim. Você não pediu, aqui, pá. Você desce. Talvez eu coloque uma mão aqui, é sempre importante desenhar com as mãos. Talvez com uma expressão um pouco mais de indignada.
Dá pra botar até uma fumacinha saindo aqui. Isso aí. Tá. Aí tia ali, tô com medo. Ela olha para as crianças, olha para essa gente. Vai história para criança. Pronto. Então, guys, a gente não se alongar muito. Essa página aqui, provavelmente, eu mudaria algumas coisas aqui. Talvez. Eu acho que até dá uma. Agora que eu prestei atenção, aqui eu tenho até uma escadinha, né? Se parar para ver aqui, ó. A gente tem até uma escadinha que faz. Talvez possa criar esse caminho de subida, né? Pro leitor, não necessariamente precisaria de algum desenho mais específico dentro do quadro. Tem a escadinha aqui que acaba invariavelmente te jogando para cá. Não sei. Talvez eu até poderia fazer algo. E aí, coisas que eu gosto de fazer, eu não sei se por convenção é certo ou errado, mas eu acho que são coisas interessantes de serem feitas, que é prolongar o cenário aqui, né? E aí dá a impressão de que é uma página dupla, talvez, né? Mas eu posso botar a criança aqui e tal. Não sei se fica bom, mas eu acho interessante. Então é isso. É assim que mais ou menos eu construo meus textos aqui e transcrevo eles para o formato de páginas, né? Então dá para perceber que algumas coisas são mudadas ali na hora, são pensadas na hora. E que eu sou muito prolixo com textos, né? Vocês não viram nada ainda, rapaziada. Mais pra frente eu quero mostrar mais coisas. Mas eu tenho caixas de diálogos gigantescas. Aí quando eu passei para as páginas, eu falei, mano, não preciso disso, não preciso disso, não preciso disso aqui também. Essa tréplica aqui não faz sentido. Porque aquele lance, a conversa dentro da história, ela tem que impulsionar a história, tem que levar a história pra frente, né? Não é chit chat, né? Não é igual a gente conversando aqui merda pra cacete. E mesmo que essa conversa não vá a lugar nenhum, ou a gente fica se repetindo, foda-se. Na história tem que fazer sentido, tem que fazer ela progredir. Então essa é uma das dificuldades aí de escrever umas coisas. E eu tento focar também muito na parte do subtexto, que eu acho que é muito importante para a história não ficar tão meio que explícita, assim, nem falada, né? Como se a gente não conversa assim, a gente conversa através de muito subtexto também, né? Então, são coisas que às vezes eu tô prestando atenção mais, às vezes que eu tô assistindo filmes, séries e tal. Tenho buscado aí aprender nesse sentido. E eu espero que a gente possa fazer bons trabalhos aí. Fechou? Então, se você ficou aqui até o final, deixa um like, deixa um comentário aí. Quero saber a sua opinião sobre essas páginas. Essa aqui eu não gostei tanto, porque eu fiz mais rapidamente, né? Que era mais complexo, mas acho que dá para trabalhar em cima também. O que vocês acharam aí? Comparado ao que estava antes, eu acho que, assim, não é questão de ser melhor ou pior, mas eu acho que eu consegui comprimir melhor, né, esse início de história. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Deixa aí o seu comentário. Compartilhe o vídeo também se você puder, se você achar que vai ser legal pra alguém ver. Sempre bom tá adquirindo novos viewers, novas pessoas aí pra gente trocar ideia. E que não seja mimizento, pelo amor de Deus. E cara, não tô sabendo nem terminar o vídeo mais, né? Que bizarro. Pô, guys, tamo junto. Brigadão aí. Até a próxima. E valeu.